bem com vocês? Eu sou Laís Lima, você está no Boards e Books e hoje a gente vai falar sobre Caixa de Pássaros do Josh Malerman. O livro Caixa de Pássaros do autor Josh Malerman, publicado pela editora Intrínseca aqui no Brasil, conta a história de Mallory e o livro começa com Mallory dentro de uma casa completamente fechada com duas crianças de 4 anos e ela tendo que abandonar essa casa com as crianças, chegar até o rio que fica depois de uma floresta que fica atrás da casa, pegar um barco, subir no barco junto com as crianças e navegar por 32 quilômetros a remo até chegar em determinado lugar. Esse é o momento presente da história. Tudo já seria muito difícil, visto o mundo que está lá fora, mas tudo fica ainda mais difícil, porque eles vão ter que fazer isso de olhos vendados. O livro tem flashbacks, então ele volta para o passado um tempo inteiro e fica alternando entre passado e presente. E no passado, Mallory mora com a sua irmã Shannon. Ela tá grávida, no início da história ela começa grávida. E começam a aparecer aquelas notícias sensacionalistas dos jornais. Pessoas estão morrendo. Começa lá na Rússia e isso vai se expandindo. Várias pessoas começam a morrer e no início o povo fica se perguntando por quê, o que é que está acontecendo. Que o povo começa a morrer e não são mortes qualquer não. É suicídio e suicídio dos brabos. Isso quando a pessoa não mata outra pessoa antes para depois se matar. E no meio de todas essas notícias, começam a descobrir que essas pessoas começam a se matar e matar outras pessoas que estão por perto porque elas veem alguma coisa. E delas veem essa coisa que ninguém sabe o que é, elas simplesmente perdem a sanidade. Ataca quem tá por perto e aí depois se mata. Esse negócio de ficar maluco depois de ver alguma coisa me lembrou uma história. Cthulhu. O fato é que esses ataques, entre aspas, porque as pessoas não são atacadas de fato, elas simplesmente veem uma coisa e elas mesmas tratam de se atacar, começam a tomar o mundo inteiro até chegar no local, na cidade onde Mallory mora. Ela ouve a notícia de que existe um grupo de sobreviventes em determinado local e ela vai até esse local de carro sem ainda acreditar muito que existe uma coisa que ninguém sabe o que é, que de as pessoas verem essa coisa elas morrem. E até que chega a essa casa e lá nessa casa ela começa a conviver com outras pessoas que também sobreviveram. A história é basicamente essa e, gente, esse livro é aterrorizante. Eu li esse livro em 2 dias e eu tive pesadelo nas 2 noites que eu tava lendo esse livro aqui. O terror psicológico tem aqui dentro é incrível. Se em Eu Sou a Lenda, que eu fiz o vídeo também de resenha, vou deixar aqui no card pra vocês verem, existe um terror psicológico muito bom, apesar da gente saber como são as criaturas, os vampiros que atacam lá em Eu Sou a Lenda, isso piora drasticamente quando você não sabe o objeto do seu medo, quando você não sabe do que ter medo. E aí a personagem se vê dentro de uma casa completamente tapada por tábuas e lençóis pretos, e quando ela sai dessa casa junto com outros personagens, ela tem que sair de olhos vendados, sem ver nada, com medo de ver alguma coisa que ela não sabe nem do que se trata. Ele trabalha aqui os nossos medos mais profundos, o medo daquilo que a nossa imaginação cria, e esses são os piores medos que existem. Mallory cria essas crianças de uma forma muito militar. Esse é até um comportamento que é meio estranho e surreal aqui no livro. O fato é que ela treina essas crianças para ouvir. E o resultado é que os meninos viram simplesmente biônicos. Eles conseguem ouvir que caiu uma folha da 3ª árvore da esquina da casa. Tô exagerando, isso tudo não. É um thriller perturbador, justamente por essa sacada do Josh em fazer com que a sua imaginação fale mais alto na leitura do livro. Um ponto negativo, na verdade 2 pontos negativos que eu vi nesse livro: o trabalho com os personagens que estão dentro da casa que Mallory vai ficar, que é um tratamento extremamente superficial. Tem personagens ali que estão só pra formar número na casa, porque poderiam não estar, que ia dar na mesma. Muita gente reclamou do final desse livro, porque é daquele tipo de final que deixa uma coisa importantíssima aberta. Mas assim, nesse livro fechado aqui, eu achei o final bom. Eu achei que não era pra ter resposta
resposta pra tudo. Eu ouvi resenhas negativas dele, sim, ouvi pessoas dizendo que não se envolveram, mas depende muito de cada um e depende muito dos pressupostos de cada um também. Não tem como não comparar esse livro com o mito de Lovecraft, o mito de Cthulhu ou de outros seres que Lovecraft criou, porque o H.P. Lovecraft trabalha muito esse tipo de terror psicológico, de você ter medo de algo que você não sabe exatamente como é. Existe uma imagem criada do Cthulhu, por exemplo, que é um dos principais monstros, seres criados por Lovecraft, mas é uma imagem que veio a partir de um personagem que teve uma visão, mas os personagens têm uma visão e não sabem explicar como ele é realmente. Então nunca se sabe exatamente como é o Cthulhu que o Lovecraft tentou criar. É isso que o Josh Malerman faz aqui. Claro, com a escrita muito mais simples, porque a escrita do Lovecraft, vamos convenhamos, é única dele. Então é isso, pessoas, essa foi a resenha de Caixa de Pássaros do Josh Malerman. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui embaixo, não esquece de apertar aquela mãozinha que tá ali embaixo assim. Se inscreve aqui no canal, esse é o botão vermelho se você ainda não é inscrito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você encontrou esse canal, o Podsbooks aqui agora, foi um prazer falar com você. E vamos conversar, meu povo. Um abraço, que Deus te abençoe e fica na paz. Tchau!